Olá, pessoal do sexto ano, professor Esquilace de Ciências, tudo bem? Então, eu estou aqui com o texto que eu passei para vocês, né? O texto que valia de 10, vale, né? De 10/5, começou e vai até dia 21/5 de maio. Então, aqui nós vamos ver, esse é o texto que era para ter lido, entendido o texto, né? Para poder refletir sobre ele e poder responder. Eu pus em rosa aqui as respostas já das perguntas aqui que eu passei para vocês, que a gente vai corrigir agora. Tudo bem? Então, essa atividade aqui é sobre estrelas, planetas e satélites. Então, a primeira pergunta é: o que faz a linha do Equador e o meridiano de Greenwich? Então, eu vou voltar lá no começo, tá aqui, né? Orientando-se pelo céu. Então, ele fala: a linha imaginária traçada sobre a superfície terrestre que separa equitativamente, ou seja, de forma igual, em dois hemisférios, como está aqui o hemisfério norte e aqui embaixo o hemisfério sul, a esse nós damos o nome de linha do Equador. Deixa eu tirar esse trem daqui. Tá? Hemisfério norte, hemisfério sul, e aqui está a linha do Equador. E essa é a linha do Equador. E esse é o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano principal, tem vários meridianos, ele é o principal, nós damos o nome dele de meridiano de Greenwich, e ele divide o globo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Então, essa é a resposta da primeira pergunta. Então, voltando lá nas perguntas. Está respondido. Segunda pergunta. E não tinha segredo, era só ter lido o texto que a resposta está lá. O importante é você não sair caçando resposta, é você ler o texto para localizar ela, porque dessa maneira você aprende. Tá? Ficar caçando resposta, ninguém aprende nada. Certo? Então, a segunda, explique o que é o movimento de rotação da Terra e qual é o intervalo de tempo que ocorre. Voltemos. Está aqui, movimento de translação. Então, ele pergunta, o que é o movimento de translação? Então, os planetas, os satélites e o Sol, eles apresentam um movimento em torno de si mesmos, ou seja, eles giram ao redor de um eixo imaginário. Esse movimento é chamado de rotação. Nós temos aqui, ó, esse aqui é o eixo de rotação da Terra, saindo no Polo Sul, no hemisfério sul, e saindo no Polo Norte, no hemisfério norte. Tá? E o sentido de isso é a Terra girando em torno dela mesma, no sentido do movimento de rotação do nosso planeta, é anti-horário, quer dizer, é o contrário de como gira o ponteiro de um relógio analógico. Relógio analógico é aquele que tem ponteirinho. Tá? E ele pergunta o tempo. Então, o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno do eixo, está aqui, ó, em torno do eixo, do seu eixo de rotação, é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, convencionou-se, então, que o dia terrestre teria, então, 24 horas. Tudo bem? Terceira pergunta. Explique o que é o movimento de translação da Terra e quanto tempo dura. Voltemos novamente lá. Está aqui, movimento de translação, aqui em cima. A translação terrestre é o movimento que o planeta descreve ao redor do Sol, e ele dura aproximadamente 365 dias. E o movimento de translação, assim como o movimento de rotação que nós já vimos, ele ocorre no sentido anti-horário. Novamente, no sentido contrário ao movimento dos ponteiros de um relógio analógico. O relógio digital é aquele de numerinho, né? Então, aqui nós temos uma representação tanto da rotação como da translação. Então, esse é o movimento de translação, o movimento da Terra em volta do Sol. E o planeta girando, o planeta girando em volta dele mesmo é um movimento de rotação. Enquanto esse movimento em volta dele mesmo dura 24 horas, ou seja, um dia, né?
Esse movimento daqui, ele sai daqui até ele dar uma volta completa em volta do Sol, vai levar 365 dias, ou um ano, tudo bem? Ou 12 meses. A outra pergunta, a 4. O que são os solstícios e quando ocorrem? E explique o solstício de dezembro e o solstício de junho, sem segredo. Tá aqui, acabamos de ver a translação, continuando lá em cima. Durante o movimento de translação, há dois momentos em que ocorre a maior diferença entre o período iluminado, que a gente chama de dia, e o não iluminado, que a gente chama de noite. E esses momentos, né, onde que ocorre uma maior diferença entre o período entre o dia e a noite, ocorre nos dias 21 de junho e 21 de dezembro. Por isso que eles são chamados de solstício. Então, o solstício de dezembro, ele marca o início do verão no hemisfério sul, que é onde nós estamos, e o início do inverno no hemisfério norte. Agora, já o solstício de junho, inclusive dia 21 de junho, que daqui a um mês mais ou menos, né? Então você pode acompanhar isso, você pode verificar no relógio o tempo que recebe luz e o tempo que fica no escuro para você ver essa maior diferença que ocorre no ano. Então, há também... Então, já o solstício de junho, como eu disse, vai ser dia 21, marca o início do inverno no hemisfério sul e o início do verão no hemisfério norte. Uma coisa interessante em relação às estações do ano é que no hemisfério norte é o contrário do que ocorre no hemisfério sul. Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando aqui é inverno, lá é verão. Quando aqui é primavera, lá é outono. Quando aqui é outono, lá é primavera. Tudo bem? Isso é curioso, né, para saber, mas tem explicação. 5. O que são os equinócios? O que os equinócios sinalizam e em que datas? Vamos lá. Está logo aqui embaixo. Há também 2 dias em que ambos os hemisférios são iluminados por períodos iguais e recebe o nome de equinócio. Então é diferente do solstício. No solstício tem a maior diferença entre a parte iluminada do dia e a parte não iluminada, que é a noite. Tá? No caso do equinócio, equi significa igual, equivalente, significa que é igual. Tá? Então, é o dia que os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de luz, né? Metade do dia iluminado, metade do dia é no escuro e à noite. Então, o termo equinócio significa noite igual e marca as datas em que a noite e o dia têm a mesma duração. Os equinócios, eles sinalizam o início da primavera e do outono no hemisfério norte, nos hemisférios norte e sul. E as datas dos equinócios terrestres são 21 de março e 23 de setembro. Então, esse desenho aqui ele representa bem isso. Está vendo aqui? É dia 21 de junho. É o solstício. Só que é inverno no sul, verão no norte. 6 meses depois, temos o solstício, no dia 21 de dezembro. Agora é inverno no norte e verão no sul. Agora, no meio aqui, 3 meses depois, nós temos o 21 de março, o equinócio. E 6 meses depois, nós temos o equinócio no dia 23 de setembro. Certo? E, finalizando a última pergunta, explique o movimento da Lua em torno da Terra e quais são as fases da Lua. Vamos lá, só ler o texto facinho. Está aqui em cima. O movimento da Lua em torno da Terra ele é cíclico, quer dizer, ele gira, né, forma tipo de um círculo, e irregular, então ele é constante. Então, em razão desse movimento,
é possível observar que a aparência da Lua no céu se modifica ao longo do mês. São as chamadas fases da Lua que nós vamos ver daqui a pouco. O período que a Lua demora para passar pela mesma fase é de aproximadamente 29 dias e meio. E esse período ele é chamado de lunação, que é o mais conhecido, também é chamado de mês sinódico, mas eu nunca vi ninguém falar mês sinódico. Lunação, sim. E como é que acontece isso? Aí nós temos aqui, ó, aqui embaixo, explicando, temos um desenho, né? Ó, o lado da Lua voltado para o Sol, ele está sempre iluminado. Então, as fases, elas representam quanto dessa face iluminada ela pode ser observada aqui na Terra. E cada uma dessas fases recebe os nomes específicos de lua nova, lua quarto crescente, lua cheia ou lua quarto minguante. Também pode ser chamado de lua minguante ou lua e também a lua quarto crescente também pode ser chamado só de lua crescente, tá? Então vamos ver aqui, dia 1º, esse aqui é um calendário de outubro de 2020. Nós temos aqui o dia 1º, quinta-feira. Aqui a lua ela está totalmente iluminada. Nós estamos vendo a parte totalmente iluminada da lua. Então aqui ela é cheia. Conforme vão passando os dias, ela vai diminuindo, vai minguando, diminuindo, até que ela chega a ficar metade só iluminada. Se ela estava minguando, ela estava diminuindo, esse aqui é o quarto, é lua quarto minguante. E ela vai continuar minguando, diminuindo, até que vai chegar aqui, no dia 16 de outubro, onde a gente não vê. Aqui está pondo para ver para facilitar, mas você, quando é lua nova, geralmente você não vê ela no céu. Então, nenhuma parte dela que é iluminada está voltada para a Terra, então a gente não vê. Então, essa aqui é a lua nova. E aí vai começar a aparecer um pedacinho, parece um pedacinho de unha, né? Por isso que ela chama lua nova. Porque aí ela vai como se ela fosse crescendo, 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 até que ela chega aqui no dia 24, ela está na metade. É a chamada lua quarto crescente. Até que ela continua crescendo, crescendo, até que ela começa de novo na lua cheia. Certo? Então, essas são as 4 fases da lua. Então, na verdade, a lua ela se transforma todo dia. A gente só escolhe 4 pontos ali, que é o máximo, lua cheia. É quando ela está, o máximo que a lua pode ser iluminada, que a gente consegue ver. O quarto minguante é a metade de quanto ela iluminou. Lua nova é quando não está recebendo iluminação nenhuma. E a crescente é depois da nova, quando ela recebe luz e ela está na metade dela iluminada. Certo? É isso, gente. Simples, simples, simples. Leitura, leitura, leitura. Sempre na vida, para chegar em qualquer lugar, é ler um texto, interpretar o texto, né? Então, se você interpretou, você entendeu o texto, você reflete sobre o texto e aí você responde qualquer pergunta que é feita. Tudo bem? Sem falar que você não precisa decorar, você tem o texto aqui para voltar e olhar e reler novamente. Não é vergonha nenhuma reler novamente um texto. Tá? Você está aprendendo e a gente só aprende quando tem muito contato com o material que a gente está estudando. Tudo bem? É isso, gente. Um abraço. Até.